Bom, crianças, agora eu vou ensinar vocês como criar parâmetros em blocos e ações. Então, aqui, se vocês repararem, a gente tem uma janela, tá? Tá aqui no meu comando janela. E eu tenho essa janela em corte e essa janela em planta. Como é que eu crio parâmetros a partir do bloco? Vou selecionar logo tudo, tá? E vou criar inicialmente um bloco. Chamei aqui o comando bloco. Vou chamar ela de janela paramétrica, tá? Vou selecionar um ponto de referência. Sugiro que esse ponto de referência seja algo que encontre os três. Então, aqui eu tenho ela em planta, corte e vista. Vou selecionar ela aqui no meio, tá? Não marco anotativo. Minha janela, ela é sempre em tamanho real, tá? Eu não quero que ela modifique. E clico em OK. Perfeito. Vou dar 2 cliques para entrar no editor. Entrei aqui no meu editor. A primeira coisa que eu vou fazer, esse é meu editorzinho de informações, tá? Vou colar ele aqui. Se o de vocês não aparecerem, ele inicialmente, tá? Ele também vai estar aqui no nosso menu Ribbon sem nenhum problema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é incluir o parâmetro de visibilidade. Então, eu vou chegar aqui no parâmetro visibilidade, vou deixar perto dos 3, tá? Haja vista que serve para os 3. E vou criar aqui, olha, camadas de visibilidade. Eu vou criar 3 camadas. Vou renomear logo essa. Vou chamar camada planta, nova, camada corte, nova, camada vista. Vou apertar OK. E agora eu vou clicar aqui para mim ver ambas as opções. E vou dizer o que é cada um. Então, eu estou aqui na camada vista. Esse meu elemento sai na camada vista. Vou selecionar aqui essa minha linha vermelha também, sai na camada vista. Se o CAD de vocês não está aparecendo opções de linhas sobrepostas, tá? É só ativar sem nenhum problema. É esse comando aqui. Se ele não aparece aqui embaixo, é só clicar nesses 3 pontos e chamar ele. Então, selecionei isso tudo, eu quero que tudo isso suma na minha camada vista. Perfeito. Agora eu vou ir para a minha camada corte. E eu quero que isso aqui, ó, tudo suma na camada corte. Cuidado para você não sumir o seu campo de visibilidade, tá? Você quer que seu campo de visibilidade ele esteja ativado sim. Como tá tudo polilinha, perfeito. Eu quero que eles sumam na camada corte. Vou vir para a minha última camada, que é a camada planta. Vou selecionar isso tudinho e quero que tudo isso suma na camada planta. Vou dar OK para sair do bloco. Ó, já vi aqui que deu um errinho. Vou voltar novamente em edição, né? Ficou esse elementozinho aqui, olha, na minha camada planta. Quero que ele suma. OK. Salvar mudanças. Bora ver agora se deu certo. Planta, corte, vista. Perfeito. Deu certo. Vou voltar agora novamente para a edição e vou começar a trabalhar com parâmetros de modificação. Cliquei nessa opção aqui, que é para mim ver o que está visível e invisível. Agora a gente vai trabalhar com parâmetros e com ações, tá? Eu vou criar o parâmetro de linha, parâmetro linear, tá? Meu primeiro clique, eu vou botar aqui, vou botar entre os dois, porque ele vai servir para alterar, nesse caso específico, a minha largura. E vou clicar aqui, ó, nesse ponto. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse nome distância, né, para que fique mais claro para mim o que é isso. E eu vou chamar aqui, olha, o comando propriedades. Tá? Ele está aqui debaixo. Onde tem distância, isso aqui, na verdade, se refere à largura da minha janela. E eu vou tirar aqui, olha, eu vou deixar só um comando de ação. Tá? Então, ao invés de ter 2 setinhas, ele só vai ter um. Veja que só ficou uma setinha aqui. Então, sempre vou alterar a largura por esse lado. Perfeito. Bom, aqui eu só criei um parâmetro. Eu preciso agora criar a ação. Então, eu venho em ação e vou chamar a ação de esticar. Vou clicar nela. E qual é o meu parâmetro de esticar? Esse é meu parâmetro
de esticar, tá? Eu preciso agora criar um eixo. Deixa eu chamar novamente, desculpa. Vou chamar aqui, cliquei no parâmetro, tá? E o que é que eu vou esticar? Isso aqui é o que eu vou esticar. A gente vai ver que vai dar um errinho nessa parte aqui, depois a gente vai resolver como resolver. E o que é que vai ser esticado? Tá? Tudo isso aqui, olha. Vai ser esticado. Né? Tudo isso vai ser esticado. Vou dar Enter. Veja que apareceu aqui um símbolozinho de ação. E vou apertar OK. Salvar mudanças. Bom, bora ver, né, se apareceu ele. A gente estava em vista de planta. Apareceu a setinha. E olha só que legal. A gente já conseguiu, sim, esticar nosso objeto. Né? Bem legal isso. Deixa eu vir para trás para ver se deu certo. Deu certo também. Super bacana isso aqui, né? Vou jogar agora para a vista. E olha só, ele também esticou. Veja que deu um probleminha aqui que a gente vai aprender a resolver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar novamente no editor. Veja que o tempo todo a gente sai e entra no editor. Vou vir para a opção de vista e vou ativar aqui esse comando, ó, que eu não estava conseguindo enxergar ele e eu quero ver ele. Então, olha, ativei ele, agora eu vou poder ativar também. Bom, por que essa janela ela deu problema, né? Porque ela não foi esticada. Eu preciso que ela estique, mas eu preciso que ela estique metade do que eu puxar aqui. Se ela esticar metade, eu sempre vou garantir que ela esteja no eixo central. Tá? Isso é muito específico para a janela. A gente não vai fazer isso quando chegar em altura. Então, eu já tenho um parâmetro, agora eu vou chamar uma ação. Qual é o meu parâmetro de ação? É esse. Né? Onde é que começa a minha ação? Ela começa aqui. Né? Qual é a minha poligonal? É essa. É aqui onde eu vou ter minha alteração. E qual é o meu objeto? É esse. Ora, mas aqui eu tenho uma diferença. Nesse meu segundo parâmetro, quando eu vier em propriedades, eu preciso dizer que eu não quero que ela ande em 1. Eu quero que ela ande meio. Sempre quando eu puxar 1 metro, eu quero que ele ande 50 centímetros. Se eu puxar 2 metros, eu só quero que ele ande 1. Feito isso, vou dar OK. Bora ver se deu certo. Olha só que legal, gente. O círculo, olha, já resolveu. Círculo não, perdão. A definição das folhas. Olha só que legal. Né? Cara, isso aqui é uma janela que você cria para a vida toda, tá? Depois a gente pode mudar as posições dos parâmetros para lugares que a gente acha que fique mais conveniente. Alterei aqui, ó. Trouxe para cá. Tudo alterado. Perfeito. Depois a gente muda esses promptzinhos de comando. Bom, qual é o parâmetro que eu vou inserir agora? Altura. Então, mais uma vez, a gente vem no comando linear, tá? Clico nesse ponto e jogo, olha, aqui para cima. E vou deixar ele bem no meiozinho. Mais uma vez, a gente clica nele e chama a aba de propriedades. O nome dele vai ser altura. Tá? E eu só vou querer mexer essa altura em um eixo. Perfeito. Feito isso, a gente precisa criar uma ação. Venho em ação e vou chamar a ação de esticar. Vou clicar no meu parâmetro, né? Ponto é aqui. E vou definir minha poligonal. O que é minha poligonal? É tudo isso. Toda essa parte aqui dentro vai esticar. Seja as linhas da minha moldura, a linha da minha folha e essa parte. E vou dar Enter. Vou selecionar meus objetos. Tudo isso vai ser esticado. Enter. Vou tirar esse comando na vista. Não faz sentido ele ser visto na vista de planta. Tá? Vou vir para o corte, vou ativar ele em corte, eu preciso ver ele em corte. E vou vir aqui para a vista e também vou ativar ele. Ele também precisa ser visto aqui.
e vou dar OK. Perfeito. Bom, bora ver se deu certo. Vou chamar aqui o comando. Vou tirar dessa opção de vista e vou jogar ele em corte. Olha que legal. Vou vir aqui e vou jogar em planta. Perfeito. Veja que ele não aparece. Até porque não faz sentido aqui ele aparecer. E olha só, vou jogar novamente para a vista. E vou mexer agora, olha, na minha altura. Eu posso, inclusive, digitar, gente. Eu tô arrastando, mas eu poderia digitar aqui, olha, eu quero que você tenha 3 metros. E lá ajusta. Eu quero que a largura dessa janela tenha 2 metros. E lá ajusta, tá? Então, é assim que a gente trabalha com parâmetros de visibilidade e de distâncias.